Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, Brasil. Estamos juntos no Sorrindo para a Vida, nesta manhã de quarta-feira, dia que nós recordamos de forma especial esse cuidado de Deus conosco, a sua divina providência. E realmente não é somente uma jaculatória, é uma verdade. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Confie e reza essa verdade hoje na sua vida, nas suas necessidades mais urgentes. Talvez sejam materiais, mas talvez sejam situações da sua família, da sua vida pessoal. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Que bom chegar até você, o seu lar, o seu trabalho, você que está aí no trânsito, nos acompanhando, você que está agora no hospital, você que está agora no comércio. Louvado seja Deus por sua vida, meu irmão, minha irmã. Bom dia para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que está agora também acompanhando ao vivo pelo YouTube da TV Canção Nova e você que está pela reprise agora. Deus chega até você, a graça de Deus se atualiza na sua vida neste momento, através desse canal oficial, onde você vê a reprise da Canção Nova dos principais programas, especialmente Sorrindo para a Vida, não é? Você que gosta de assistir à noite, em outros horários, até de madrugada. Qual é o canal oficial? Canção Nova Play. Esse é o canal oficial para você ver a reprise do Sorrindo para a Vida, tá bom? E olha, um bom dia muito especial também para a Rede Canção Nova de Rádio. Olha que legal, hoje, depois aqui do Sorrindo para a Vida, eu vou estar lá no programa Clube do Ouvinte com o cantor coreano, Jun Yu-Shu. Isso mesmo, ele vai estar lá hoje ao vivo sendo entrevistado. Então eu já faço convite para você, às 9h30 da manhã, no Clube do Ouvinte, 89.1 FM, tá bom? Espero você lá. Mas quero acolher também toda a equipe aqui por trás das câmeras, nossos queridos cinegrafistas. Deus abençoe a produção, o pessoal ali do Twitter, os nossos operadores de rádio. Um ótimo dia para todos nós. Tomemos posse da bênção que Deus tem para nós neste dia que se chama hoje, porque Deus tem graças reservadas para nós hoje, mas é preciso que eu e você tomemos posse, não é verdade? E já quero acolher os meus queridos irmãos aqui da bancada. Você sabe que aqui nós somos uma comunidade, né? Nós estamos entre irmãos e é isso que alegra e transborda o nosso coração. A começar pelo sacerdote, né? Padre Adriano Zandoná, bom dia. Sua bênção. Como é que você está, filha? Deus abençoe você. Muito bem vestida, como sempre. E as outras mulheres que estão nessa bancada também, que já serão apresentadas, estão todas muito elegantes. Filha, estou muito feliz de poder estar aqui hoje e também dando continuidade, né, ao tempo forte de cura interior que nós estamos vivendo. Quarta, quinta e sexta passada, o padre pregou sobre cura interior. E você pode encontrar aí no Canção Nova Play os 3 vídeos com o tema Cura Interior 1, Cura Interior 2 e Cura Interior 3. E nessa semana eu já comecei o tempo forte de cura interior também, ontem e anteontem, falando sobre as mulheres. Então, pregação de segunda, Cura da Alma Feminina 1, pregação de terça ontem, Cura da Alma Feminina 2, e hoje encerro essa série, porque hoje à tarde eu viajo para o Ceará, amanhã teremos um show de evangelização lindo lá na Expoíta, em Itapipoca, no Ceará, né? Então, hoje o padre vai falar sobre a cura do masculino, me baseando nesse livro, Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. Eu adianto que o tema é muito amplo, eu poderia falá-lo aqui nos 5 programas, mas eu vou dar uma introdução, né, para apresentar aquilo que nós chamamos modernamente, Patrícia, de crise da masculinidade, a gênese dessa crise, as consequências nos homens, as principais feridas dos homens de hoje e caminhos para a cura, obviamente. Então, um tempo forte de cura interior que nasceu na inspiração do acampamento de cura interior que eu estive pregando aqui semana retrasada, né? Então está sendo bem legal, estamos colhendo os frutos e eu quero convidar você a mandar o seu testemunho para nós, disso que nós estamos vivendo, mas também de outras coisas, né, gente? O testemunho edifica tanto e muitas pessoas são tocadas ao conhecerem, ao ouvirem o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, sorrindo para a vida, @cançãonova.com. Esses dias atrás a Val até dizia, né, que ela queria movimentar, que os irmãos mandassem mais e-mails, que estava mais paradinho ali o e-mail, então aproveite para mandar o seu testemunho também. Sorrindo para a vida, @cançãonova.com. E já partilho também, já que estou aqui com o ofício da palavra, Gênesis 3:9 é a palavra de base que eu vou usar, mas depois vou usar Gênesis 2:15 também, mas a principal, Gênesis 3:9.
Ótimo, já vai pegando a palavra de Deus aí. Hoje aqui nós temos 2 representantes, né? Dos homens e das mulheres. O casal tudo combinado. abençoado. Tudo combinado, viu, gente? Pelo Espírito Santo. Bom dia, Tânia, Rubens. Bom dia, minha querida. Alegria de poder estar aqui mais uma vez, sorrindo para a vida. E com esse tema, foi maravilhoso aí, cura interior. Hoje, quem não precisa, todos nós. O nosso saudoso Padre Léo, ele dizia que até os 45 do segundo tempo, na morte da gente, a gente precisa de cura interior, né? Então, é algo que... Porque todos nós somos machucados, nós somos feridos, a vida vai nos ferindo, e a gente precisa de restaurar isso. Então, nada melhor do que o conhecimento. Porque quem conhece mais vai mergulhando mais. E eu vejo assim que nós testemunhamos na nossa vida toda a graça, a mudança que nós vivemos a partir das curas que Deus vai realizando em nós, né? Eu costumo dizer assim, a gente enfrenta muitas batalhas e graças a Deus a gente sai vitorioso, vitoriosa de muitas delas. Mas não quer dizer que não saiu ferido, né? Um soldado sai da guerra ferido e precisa da cura. E Deus que nos ama tanto, Ele estende a mão, Ele quer nos curar, quer nos ajudar. Então é uma grande graça. Muito bom ter vindo no programa hoje. Para beber um pouquinho mais dessa graça. Para você que não sabe, esse casal maravilhoso aqui, né, além de ser uma referência para todos nós da Canção Nova, eles também já atenderam e atendem muito aqui na Casa de Maria em oração e cura interior, não é verdade? Interior, é verdade. Vocês testemunham isso diariamente. Foi um presente, Patrícia. Deus foi nos preparando, nos forjando e colocou nas nossas mãos esse ministério. É muito bonito, é muito lindo, a gente vai vendo o toque de Deus ali, né, meu amor? Eu sinto que quem ganha é a gente, né? Porque a gente vê a manifestação de Deus agindo na vida de cada um, que chega ali com as suas dificuldades, com as suas angústias, né? E ali você vê Deus tocando, Deus curando. É uma graça. É maravilhoso. É uma bênção. Que bom. Então hoje vamos mergulhar na cura interior, né, Sapo? Principalmente os homens. Chama os homens aí, Sapo. Patrícia, o Rubão roubou meu microfone. Ah, é? É verdade. Toda vez que eu venho aqui, eu pego o microfone do Sapo. Tem que falar que é só sucesso. Vem comigo que é para Jesus, né, Sapo? Já sei qual o primeiro coração masculino que eu vou rezar para cura. Cura do coração do Sapo. Se sentiu deixar de lado porque está sem microfone. Não. Ô, Sapo. Enquanto isso, você come a broinha que você gosta e olha, da padaria Vovó José. Essa broa agora tem que ser do sacerdote. Gente, olha essa broa maravilhosa. O Sapo já comeu aqui antes de entrar no ar, né? Cheguei aqui, falei com ele nem respondeu. Como? Você encontra aqui na padaria Vovó Josefa também o nosso cafezinho aqui, que eu já vou servir ela. Bom dia, Valdênia. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria, que por nós vocês viram a mão do Pazu. Bom dia para todo mundo que reza com a gente nesta hora. Seja muitíssimo bem-vindo. Deus abençoe você, sua vida. Deus abençoe suas causas. Vamos confiar na graça de Deus. Vamos permitir que o amor de Deus envolva a nossa vida. As lutas são grandes, as batalhas são imensas, os desafios acontecem, muitas vezes alguns aborrecimentos, mas acima de tudo, quero convidar você no dia de hoje a confiar nesse Deus que nos ama profundamente. E é isso que nos cura, porque a base de toda a cura interior, tanto masculina quanto feminina, é uma profunda experiência com o amor de Deus. Amém. Então sinta-se profundamente amado por Deus no dia de hoje. Já estamos assim, apostos. Rubens e Tânia, bem-vindos a essa bancada. Obrigado, estão muito internacionais. Agora estão nas Américas, daqui a pouco estão na Europa. Esse povo não para, a evangelização é demais. Falei para eles bom dia, Val. Eles falaram good morning. É nesse nível. Quero abraçar todo o pessoal no Brasil e além do Brasil que reza com a gente. Seja muitíssimo bem-vindo. Deus te abençoe. Já convido para participar mesmo. O padre já deu
o recado? sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail para você participar com a gente. Obrigada pela companhia de sempre. Lá no Instagram, daqui a pouquinho a gente já tem fotinho, tá bom? Então você já se prepare. Quem não nos segue, por gentileza, siga-nos, @sorrindopravida_CN. Meus irmãos, é reta final do projeto Dai-me Almas. E eu tenho incutida, como todos os meus irmãos de comunidade, não é? Mas vou falar de mim, incutida, esse amor pelos sócios da Canção Nova, esse amor por você. Então, hoje de manhã eu rezei e falei, Deus, obrigada. Obrigada por todas as pessoas que o Senhor coloca junto conosco na missão. São amigos, são famílias, pessoas queridas, que, gente, nos tratam como se a gente se conhecesse há anos. E a gente se conhece mesmo. Aqui pela chácara, ontem encontrei com duas senhoras. Ela diz, Val, eu amo Sorrindo para a Vida. Inclusive perguntou onde é que ficava o prédio do Sorrindo para a Vida. Falei, na verdade, é do jornalismo. Mas do jornalismo, a gente pega emprestado. E aí fui brincando ali com elas, ela me deu um abraço, ela, nossa, mas meu marido é doido com você, que não sei o quê. Eu fiquei imaginando assim, né, a cena, a situação, família em casa, ela, o esposo acompanhando e me contando as notícias da casa, da família. É muito bom a gente se encontrar, gente, é muito bom. Que bom saber que você está do outro lado. Vamos fazer a nossa família crescer. Convide mais pessoas para rezar conosco, para estar conosco, compartilhar. Eu me recordo de médicos que receitavam, inclusive assim, sabe, pegava o receituário e falava assim, olha, todos os dias às 8 da manhã, qual é o seu remédio? Acompanhar o Sorrindo para a Vida, acompanhar a TV Canção Nova, porque de fato nós somos testemunhas da cura que Deus realiza em nós através da programação da Canção Nova. Não somos nós, Amém. Não somos nós, Amém. É Deus. Deus faz e Ele segue agindo. Para isso, a gente precisa... Obrigada, a diretora já colocou. Tá aqui, minha gente, perto do Generoso, tem o QR Code. Aponta a câmera do seu celular e já vá contribuindo. Não tem valor estipulado, mas é reta finalíssima do projeto Dai-me Almas. Eu gostaria de que a gente chegasse a 100% na sexta-feira, eu não sei vocês. Amém. Mas seria fabuloso. Nossa. Não ficar deixando para o final do mês, não, gente. Pelo amor de Deus, depende de nós e de Deus. Deus já garantiu a parte dele. Então tá faltando a gente fazer a nossa. Então vamos lá em sócios, vamos lá, família Canção Nova, todo mundo contribuindo. Agora, se você pode, aponte aí a câmera do seu celular e já nos ajude. Quem não sabe fazer assim, não tem problema não. Vai lá no pix.doação, @cançãonova.com. Hoje eu pedi ajuda, um beijo para o Fábio, motorista aqui da TV Canção Nova, para a nossa querida diretora Sidna, que o ajudou, porque isso aqui estava no santuário, meus irmãos. Eu não tinha braço para carregar isso aqui. Eu quero ver Padre Adriano Zandoná levantar esse trem. 2 dedos. Desafio. Qual deles? Esses dois juntos. Gente, foi o João Marques. Ele é da cidade de Poá. Eu não vou nem tentar erguer, porque, de verdade, eu não estou brincando. Eu não consigo fazer esse movimento. Você pela rádio, o padre vai tentar pegar a Vamos caixa. verificar aqui. Vamos. Encara, padre, venha. Nesse momento, o padre está pegando com muita facilidade a caixa, né? Parabéns. Padre, quantos quilos deve ter aqui? Olha, Val, deve ter 1,2 kg mais ou menos, por aí. Não, tem mais de 1 quilo. Mais. Ah, isso aqui não tem. Imagina, Padre, você acha que eu não consegui levantar 1 quilo? 1 quilo. É muito subestimar. Eu não sei, mas ser sincero, é forte. É que ele é forte. Pra mim, eu acho Quando ele é que meu 1 quilo. personal. Não tem 1 quilo de jeito nenhum. Esses aqui, eu acho que tem. Esse aqui, olha, a pessoa já colocou pra mim. Bonito. Veio de Indaiatuba e tá escrito assim, foi a Oralísia. Oralísia, um beijo pra você. Olha esse generoso. Todo mundo gosta de ver generoso. O Rafael, ele tá no vídeo hoje, ele faz parte aqui do operacional. Rafael, Val, tem a porca e o porquinho. O porquinho. Estão vermelhinhos, gente, hoje, o nosso generoso. Veio de Indaiatuba, ela contou, tá? Porque ela deixou aqui pra mim dizendo que tem R$350 nesse generoso. Aqui tem 1 quilo. Um pouquinho mais, talvez. Esse aqui tá um pouco mais pesado, eu não vou me arriscar muito. Nossa Senhora.
Esse deve ter uns 2. Tá assim, para ser entregue para Valdênia. Olha esse simpaticão. Muitíssimo obrigada. Esse veio sem nome, aí eu fiquei na dúvida. Não sei se foi a nossa querida lá de Indaiatuba, a Oralísia, mas ambos estavam lá no santuário. Se foi você que deixou, Deus lhe pague. Me entregaram direitinho. Eu recebi aqui, eu já abri. Povo de Deus, Tânia, põe dentro do presentinho, olha, sacolinha, muita delicadeza, Rubão, customiza o generoso, é uma lindeza essa família Canção Nova. Aí tá aqui também, e eu vi o testemunho lindo, veio de Campos dos Goitacazes, está assim, ó, aos cuidados de Valdênia, me entregaram direitinho, muitíssimo obrigada. No final, o Padre Adriano Zandoná vai levar tudinho para mim no Clube da Evangelização. Meu prazer é poder ajudar. Porque a gente está aproveitando todo o masculino curado, entendeu? Sarado. E aqui foi a Maria Helena. Maria Helena me contou uma história lindíssima, gente. Ela é de Campos dos Goitacazes. E a Maria Helena, ela disse assim, Val, eu sou viúva, mãe de 9 filhos. Eu achei tão bonito que ela disse assim, todos vivos, graças a Deus. Contou uma experiência linda da graça de Deus, intercessão de Nossa Senhora, pediu oração aqui, a Canção Nova. Um dos filhos dela, ele teve uma queda, não foi de uma grande altura, mas ele caiu de pé. Então o impacto da queda trouxe problema na coluna, ela foi contextualizando aqui, mas ela falou assim, olha, graças a Deus, somos uma família unida, e durante todo esse tempo que se passou, nós estávamos nos segurando em oração. Estou enviando esta pequena colaboração para ajudar a Canção Nova, pois foi através desse pedacinho do céu que ajudou a todos aqui em casa a manter a nossa fé. E ela disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Tempos difíceis, tempos desafiadores. O filho dela estava para ficar paralítico diante das realidades. Passou por cirurgias, ela foi contextualizando aqui. E manter a fé não tem preço. Então é você sócio que contribuiu. Esse singelo aqui tá sem nome. Depois eu vou dar uma procuradinha para ver se eu acho. Mas obrigada. Eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, que quem pôde trouxe as moedas e é muito válido. Mas como é reta final, quem está nos extremos, as regiões extremas do Brasil, então de repente você está lá no norte, está no nordeste, está no sul, mesmo no sudeste que não consegue trazer, é a hora do Pix. pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Eu espero a sua reação no dia de hoje. O percentual estava alto, viu, Tânia e Rubens? Não sei se vocês estavam acompanhando. Tem hora que eu até esqueço o percentual geral, porque eu estou focada no percentual do dia. Então, ontem a gente estava precisando de 7% ao dia, mas, salvo engano, era 65% que a gente tinha alcançado no total. Então, 7% era para ter alcançado ontem. Se tiver alcançado, hoje é mais 7, mais 7, mais 7, até eu fechar o projeto da M Almas. Por isso que não dá para a gente deixar para depois, tá bom? Quem pode, já ajude agora, que a gente conta com você. Hoje é quarta-feira, aquele dia da gente rezar pelo sócio evangelizador na missa do clube. Então, muitíssimo obrigada. Saiba que nós, as nossas penitências, nossas ofertas, a gente sempre coloca você sócio. E aqui é um testemunho também de penitência, de oferta, mas do agir de Deus em nossas vidas. Então, eu já trago com todo amor e carinho. Muitíssimo obrigada, viu, minha irmã, por compartilhar conosco a graça de Deus atuando aí na sua vida. Ela diz, bom dia a todos que compõem esta bancada de salvação. Amém. Olha só que forte. Me chamo Elaine, tenho 54 anos e sou paulista. Há 3 anos, minha filha foi morar numa cidade de Minas para fazer faculdade. Junto com ela, participando na paróquia, inclusive organizamos caravanas para poder ir aí à Canção Nova. Mas eu quero trazer para vocês sobre uma experiência que vivi. Como Deus é perfeito e Deus sempre nos dá aquilo que nós necessitamos. Em junho de 2025, voltei ao médico para os meus exames de acompanhamento de um nódulo na mama esquerda, que eu acompanhava já desde 2024. O médico pediu mais exames e, ao fazer um exame de ultrassom, ele me deixou muito preocupada.
mas muito preocupada que o nódulo havia crescido e tomado uma forma muito estranha. Eu saí do consultório preocupadíssima, mas coloquei nas mãos de Nosso Senhor e no colo de Nossa Senhora. Meu mastologista me encaminhou para a biópsia e eu fui, fiz o exame e nesse período de espera pelo resultado, eu supliquei a Deus em minhas orações. Val, eu também sou de berço católico, tenho todos os sacramentos e decidi não me desesperar e sim confiar em Deus. Por muitas vezes eu ouvi vocês falando do propósito com Deus, então eu resolvi fazer um propósito com Deus. Quem está aqui acompanhando a bancada há mais tempo se recorda. A gente sempre motivava, aprendemos com o Padre Jonas, de escrever o pedido de oração, né? Então, muitos escreviam o pedido, a cartinha para São José, foi o que ela fez. Ela diz, Val, eu sou igual a você. Eu gosto muito de café. E como filha e esposa de bons mineiros, cafezinho faz parte do nosso dia a dia. Então, adivinha qual foi o meu propósito? Firmei o propósito de não tomar café por 1 ano. Mortifiquei a minha carne e disse a Deus, indiferente do resultado do exame, eu ofereço o meu sacrifício. Porque quando se aproximava a data do resultado, foi numa quarta-feira, após o expediente, passei na Capela do Santíssimo e me derramei diante dele. Entreguei mais uma vez minhas angústias, minhas dúvidas, pedi perdão e, pela fé, assumi a vontade de Deus na minha vida. Quando cheguei, vi a mensagem no meu celular e o resultado estava lá. Graças ao bom Deus, não tinha mais nenhum sinal de malignidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava negativo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Val, e não foi só isso. Como Deus não faz nada pela metade, Ele disse para pedirmos muito e Ele nos concederia muito. Então eu pedi que os meus exames voltassem ao que era antes. E Deus me honrou, porque não só o nódulo não era maligno, mas como o nódulo que tinha crescido e estava com uma forma estranha, sumiu. Amém. Louvado seja Deus. Tenho todos os exames, ela deixou aqui registrado. Ela diz, obrigada Val, obrigada a todos da bancada, vocês nos sustentam a cada dia. Sou sócia há mais de 15 anos e não fico sem fazer o meu algo a mais. E eu, como tantos, quero dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Padre deixou um abraço especial para o senhor aqui. Obrigado. Obrigada, Deus minha abençoe. querida. Nos ajuda na fé, né, meus irmãos? Às vezes a gente precisa fazer sacrifícios. Verdade. E é necessário mesmo, porque nos purifica, como ela disse, mortificar a carne e as vontades. Mas, acima de tudo, eu gostei quando ela disse, eu decidi não me desesperar, e sim confiar. É o que nós precisamos fazer em todas as circunstâncias, mesmo quando a aparência nos aponta uma piora. A gente precisa decidir não desesperar e sim confiar. Que Deus nos conceda essa graça. Amém. Amém. Como ela iniciou o testemunho, ela disse que a bancada, mas na verdade a comunidade Canção Nova leva mesmo, a Canção Nova leva a salvação. Porque, como a Val falou bem no início, não somos nós pessoas, nós somos miseráveis, pecadores, mas Deus se utiliza desses instrumentos frágeis, né? Mas é Deus. A Canção Nova leva Deus até você, leva a salvação, sim, louvado seja Deus. E também nós contamos com a intercessão dos santos, né? Amanhã é dia de Santa Mônica, gente. E olha que lindo este terço aqui de Santa Mônica. Amanhã é o dia dela, intercessora, que pediu, que clamou mesmo. Aonde eu mostro aqui? Que clamou a conversão do seu filho, né? Santo Agostinho, que nós vamos celebrar também depois de amanhã. Então, esse texto lindo está também à disposição aí na loja, loja.cançãonova.com. Nós estamos, além desse texto, com vários produtos
com desconto. Gente, descontos de até 60%. Então vai lá no saldão da loja Canção Nova, loja.cançãonova.com. Primeiro, antes desse testemunho, a Val falou da mãe lá de 9 filhos. Eu preciso falar dessa mãe de 9 filhos também, que é a Beata Conchita. Essa mulher que é um testemunho maravilhoso para nós. E esse livro já está disponível para todos, Diário Espiritual de uma Mãe de Família. Jesus revelou a ela, né, que o casamento não é empecilho para viver a santidade, não é? O próprio Senhor disse a ela: te casaste para meus elevados propósitos, para a sua própria santificação e para seres um exemplo para muitas almas que creem que o matrimônio seja incompatível com a santidade. Olha o que Jesus disse a ela. E essa mulher que foi conselheira de bispos, de padres. Então é um livro para todos, homens e mulheres, tá bom? Um testemunho. A Beata Conchita Concepción Cabrera de Armida, mãe de 9 filhos, que está a caminho dos altares, né, para ser canonizada. Teve um filho sacerdote também, teve uma filha que morreu religiosa dentro de uma das congregações, de uma das obras que ela fundou. Além de tudo, ela é fundadora de 5 obras, conhecida como as Obras da Cruz. Então, vale a pena você adquirir também. Qualquer produto que você adquire da loja Canção Nova, você está ajudando diretamente o projeto da M Almas, tá bom? Então, vai lá, loja.cançãonova.com e nos ajude a chegar ao 100% neste mês de agosto, mês das vocações. Tem tantos produtos maravilhosos aqui também vocacionais, incluindo o livro ali do Padre Jonas, né? Qual que é o nome mesmo aí, Sapo? Deixa eu ver ali qual é o nome dele. Vocação. Um desafio de amor. Gente, você precisa ler esse livro se você não leu ainda, né? Você que está discernindo sua vocação e você que já discerniu. Para você, quem sabe, aí reavivar a chama dentro de você. Vocação, desafio de amor. Então, busque também lá na loja. Coloca dentro do seu kit aí. Vamos para a frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib? Vale a pena, custe o que custar. Vale a pena, custe o que custar. E aqui nós podemos acrescentar: vale a pena ser de Deus. Vale a pena entregar tudo para Deus. Vale a pena cada sacrifício. Vale a pena cada oferta, vale a pena cada renúncia, vale a pena, custe o que custar. E você falou, né, Patrícia, que da Conchita, a Beata Conchita, né, que o casamento não é empecilho para a santidade. Aí eu até digo que o casamento, para aqueles que são chamados a essa vocação, é o caminho de santidade, né, para esse homem, para essa mulher, e é uma grande graça. Então, até quero mandar um grande abraço, né, antes da gente começar a cantar, para as comunidades brasileiras católicas da Bay Area, lá em São Francisco, na Califórnia. Nós estivemos lá, o encontro de casais, e um dos frutos desse encontro foi justamente um esposo que tomou a decisão de casar no religioso, né, de casar na igreja, o sacramento, e na hora do testemunho ele foi, ajoelhou e pediu em casamento. Na frente de na frente de todos. Ele falou que ele ficou convencido, porque o que a gente fez? A gente procurou não acusar as pessoas, nem bater nas pessoas, mas falar da beleza do sacramento. A importância. A graça que é receber um sacramento do matrimônio. E ele falou, eu entendi. É como se Deus iluminasse a inteligência dele e ele disse, nossa, é isso. Mais de não sei quantos anos convivendo com esta pessoa e eu estou perdendo isso. Eu quero para mim. Se ajoelhou e pediu na frente de todo mundo. Imagina a cena. Foi uma graça. Eu falei, já valeu a pena sair do Brasil e vir aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 4 a gente já soube já tomaram a iniciativa para casar. No sacramento do matrimônio. E a Val falou da palavra aborrecimentos, né? E eu trouxe muito isso no meu coração hoje, vindo para cá, rezando, pessoas com o coração muito angustiado, aborrecidas, com aquele sentimento de angústia, desespero, alguns caídos, sentimento de caído no chão, né, de que não vai conseguir sair daquela situação.
E Deus inspirou essa música para a gente cantar e rezar com você já no início desse programa, que Ele está estendendo a mão a você, para te levantar. Vamos lá? Né? Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. mais uma vez o Senhor profetiza e diz: Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. filho querido. É o Senhor que estende a mão e te levanta hoje. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. restituirei, Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu peço de maneira muito particular a sua intercessão, São José. amém. A sua intercessão por mim, pelos homens que estão aqui, pelos homens que nos acompanham, diante da crise da masculinidade moderna. O remédio, o farol que o Senhor nos dá é o Senhor, São José. Nos ensina a ser homens segundo o coração de Deus. Interceda para que sejamos curados de todo vício, de toda impureza, de todo desordem, toda desordem instintiva, afetiva. Interceda por nós, São José. Eu peço tua intercessão e a tua presença conosco. Eu consagro cada homem que reza conosco a ti, São José. E eu peço que pela tua intercessão, São José, o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. Eu rezo pelos homens que estão nos vícios, nas drogas, no adultério, na impureza, fugindo da sua própria identidade. Que eles sejam hoje curados e tenham um encontro pessoal com Jesus. Por sua intercessão, São José. São José, esposo de Maria e patrono universal da Igreja, rogai por nós. Gênesis 3:9. Gente, no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, que está aqui à minha esquerda, eu escrevi sobre os 4 princípios bíblicos de masculinidade. Confesso que foi difícil escrever esse livro, porque nós temos muita literatura boa escrita para as mulheres, né? Mas para os homens, eu tive que tirar um pouco a água da pedra na época que escrevia, porque foi difícil. Não tem tanta literatura, sobretudo católica,
profunda e com clareza para nós homens. Então eu fiz uma pesquisa bem ampla e descobri aquilo que são chamados de princípios de masculinidade bíblica. O que isso quer dizer? É aquilo que Deus diz, do Gênesis ao Apocalipse, sobre o que é ser homem. Existem 4 princípios que a Bíblia diz do que é ser homem. Obviamente que eu não vou conseguir falar sobre todos hoje, é um livro grande, relativamente grande, né? Mas eu quero me focar, né, em um dos princípios, que é muito interessante. E tudo que diz, quase tudo que Deus diz sobre a missão do homem está aqui nessas primeiras páginas do Gênesis, e também sobre a missão da mulher, né? Um dos princípios bíblicos, eu já adianto, Deus deu ao homem a missão de guardar, de se responsabilizar, né? Eu vou explicar sobre isso. Mas para isso nós vamos ler agora Gênesis 3:9 e depois vamos ler Gênesis 2:15. Depois da queda original, né, a mulher tinha pedido para seduzir o homem ali, convencido, melhor dizendo, o homem a comer o fruto proibido. E depois que tudo isso aconteceu, acontece esse versículo aqui. O Senhor apareceu depois do pecado de Adão e Eva. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Essa palavra, onde estás, guarda-a no coração. Ele respondeu, eu ouvi, vou ler o 10, só para dar contexto. Eu ouvi, o homem disse-lhe, eu ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Então Deus vai perguntar para ele depois, mas como que você sabe que você estava nu? Você comeu então o fruto proibido? Porque eles viviam no estado de inocência angelical, né? Eles não tinham noção da malícia, do pecado, da nudez, etc. Mas a pergunta que Deus fez a Adão aqui é a pergunta que Deus faz a mim e a você: onde estás? Porque Adão tinha perdido a sua identidade. E há muitos homens hoje que perderam a sua identidade. Porque veja bem, Deus não perguntou ali, meus irmãos, sobre a localização geográfica de Adão, né? Deus perguntou sobre a sua identidade. E qual foi a resposta de Adão? Eu estava com medo, e depois Deus perguntou para ele: por que você comeu o fruto proibido? A mulher que o Senhor me deu me convenceu. Então, Deus está chamando Adão aqui, perguntando onde estás, e está dizendo qual é uma das suas principais missões, que é se responsabilizar. Quem pecou, gente? Primeiramente, quem, Patrícia? A mulher? Não pode falar com força. A mulher. Só porque você é mulher, não dá para dizer a mulher, não. Assuma. Quem foi responsável pela salvação foi Maria, mulher também, né? Mas aqui, quem pecou primeiramente foi a mulher, né? Mas por que Deus não perguntou para a mulher: onde estás? Porque diante de Deus, quem tem a missão de se responsabilizar é o homem. Diante de Deus, quem tem a missão de guardar é o homem. Deus não perguntou para Eva: onde estás? Ele perguntou para Adão. Mas padre, não foi ele que pecou. Sim, mas ele deveria ter guardado a sua mulher. Guardado a integridade da sua mulher. Rezado pela sua mulher. Percebido que a sua mulher estava frágil. Porque veja bem, antes de uma tentação há um caminho, né? Desculpa, antes de uma queda, perdão. Há uma tentação, há um caminho. A pessoa vai ficando frágil, a pessoa vai se desviando. É que nem quando há uma traição. Às vezes a mulher está dando sinais que vai cometer uma traição, ou o homem, e o cônjuge faz de conta que nada está acontecendo, por preguiça, por medo, por comodismo. Então, Adão não guardou. Não guardou. Agora vai em Gênesis 2:15, um capítulo atrás, por gentileza. Gênesis 2:15. Quando Deus colocou o homem no jardim, o que ele pediu para o homem? Veja bem. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Esses aqui são 2 princípios de masculinidade bíblica: cultivar e guardar. Cultivar tem a ver com a vanguarda espiritual, com o ensino, com cultivar virtudes na própria alma e na alma do outro. Isso é missão bíblica para todo homem, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o segundo verbo, que é guardar, né? E você sabe que no original do hebraico o verbo guardar era shamará, ou chamar, né? Pode também traduzir como chamar, que significava guardar, vigiar, proteger,
ainda que se você tivesse que dar a vida para proteger aquilo, você era chamado a proteger. Isso é a tradução do verbo chamar, né? Deus colocou o homem no jardim para cultivar e para guardar, ainda que dando a sua própria vida para guardar aquilo. Deus chama o homem a guardar. Deus chama o homem à responsabilidade. O homem precisa se responsabilizar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida. Ai, padre, então está tudo nas minhas costas? Não. São José está com você, o Senhor está com você. Mas veja bem, quando a gente descobre algo para o qual Deus nos fez, a gente não descobre um peso, a gente descobre um caminho de realização. Porque veja bem, se Deus te criou para algo, você vai se realizar fazendo aquilo que Deus te criou para ser. Você vai se realizar concretizando a sua identidade. Então, identidade tem a ver com plenitude, com sentido, com realização. Não tem a ver com peso. Ai, está tudo nas minhas costas. Não. Tem coisas que são próprias da mulher. E eu só não falei mais das virtudes da missão feminina porque eu não tive tanto tempo. Mas eu já falei do caminho de cura da mulher e de coisas que são próprias da mulher. Mas o homem precisa assumir a sua responsabilidade diante de Deus, porque é assim que ele amadurece. É assim que ele se realiza. O homem foi feito para guardar. E guardar não tem a ver com ser um ogro. Tem a ver com conjugar coragem e ternura, proteção, sabe, e acolhida. São José acordou no meio da noite para fugir com a mulher, esposa Maria e o seu filho para o Egito, perseguido, mas ao mesmo tempo, dizia São João Crisóstomo, ele guardou o maior mistério do mundo, que é o mistério da encarnação, o próprio Filho de Deus. Ele cuidou desse menino, ele cuidou da sua esposa. Então, a gente precisa fugir. Por causa da crise da masculinidade, o homem acaba caindo naquilo que os americanos chamam de man box, caindo em dois extremos. Ou ele quer ser o macho alfa, dominante, inquestionável, bruto, que trata mal a mulher, que trata mal todo mundo, ou ele é muito sensível, que não se responsabiliza por nada. Nenhum desses extremos é a masculinidade bíblica. Nenhum desses extremos é a masculinidade que Deus quer. A masculinidade bíblica é São José. É forte, é firme, mas ao mesmo tempo tem acolhida, tem ternura, tem educação. Ser um homem de verdade não é tratar mal sua esposa não, viu? Porque veja bem, macho, até um cavalo é, até um cachorro é. Você é chamado a ser homem, e homem de Deus. E o homem de Deus, ele tem educação, sobretudo com as mulheres. O homem de Deus respeita, ele é firme, mas ele age com respeito. Ele não humilha, ele incentiva. Ele corrige motivando, não humilhando. Então são dois extremos que nós corremos o risco de cair. Ou o extremo da passividade preguiçosa, o homem que não tem iniciativa, que é um molão, ou do que quer ser o alfa, que domina, que machuca todo mundo. Sim, o homem tem que ter iniciativa, mas ele tem que ter respeito. Então a principal ferida do homem moderno é a ferida da não responsabilização. Quantos homens eu vejo? Eu já contei essa história numa pregação aqui na Canção Nova, o povo achou engraçado, mas foi verdade. Eu vi um rapaz, devia ter ali os seus quase 50 anos, com um all-star, né? Com uma roupa bem de adolescente. A esposa chegou a sei lá o que era, esposa, namorada, noiva. Não era esposa, né? Pelo que eu vou contar, você vai entender. Ai, padre, ele é um pouco inseguro, né? Tem medo de casar. E eu acolhi, falei, talvez começar agora, ele não conhece direito a mulher. Quanto tempo de namoro vocês têm? 14 anos. Nossa. Nessa hora eu fiquei com muita vontade de falar para ele, fecha os seus olhos, irmão, deixa eu te dar uma bênção, com a mão fechada, no meio da sua testa, né? Desculpa o termo. Às vezes passa essas coisas na cabeça dos padres, né? Falei, não, se eu fosse pai, fosse meu filho, meu amigo, eu ia curar esse cara. Desculpa o termo, desculpa a sinceridade. Às vezes passa na cabeça da gente, né? Eu sou filho de caminhoneiro, viu, gente? Sou muito educado, mas eu sou filho de um caminhoneiro bem assim, né? E... ai, mas eu tenho medo. Medo do quê, criatura? Só que estava morando com a mulher. Medo de fazer o que não deve antes, fora do casamento, você não tem. Cara de pau, né? Mas medo de assumir, que eu tenho medo, o mundo está difícil. Meu irmão, se responsabiliza. Sabe o que faz um menino deixar de ser menino e se tornar homem? A responsabilidade, a prática da virtude. Um homem que não se responsabiliza é um molecão a vida inteira. Quer sair com a mulher, mas não quer se responsabilizar. Assume essa mulher, deixa de ser moleque. Casa. Deus vai te dar a graça.
O que você está esperando o quê? Sabe? Você precisa se responsabilizar. Porque é o tal negócio. Esses dias eu vi, olha, gente do céu, cada coisa, sorte que Deus me deu a graça assim, de não falar tudo o que eu penso. Mas o menino quis ser independente, saiu de casa, alugou um apartamento, recebia a mesada da mãe, levava a roupa para a mãe passar, e aí almoçava e jantava na casa da mãe. Nossa. Me perdoe, você é um moleque. Quando vai virar homem? A mãe falando, ai padre, ele deu um passo de maturidade. Que grande maturidade. Ele quer um lugar para ele bagunçar. Levar as namoradas, as meninas lá, no apartamento. Não, se responsabiliza. Você quer, olha, eu particularmente, com todo respeito, viu gente? Eu sei que cada família tem o seu molde, quem sou eu aqui, né? Mas eu penso que, sobretudo o homem, passou de 25 anos, ele tem que sair de perto do pai e da mãe. No meu ponto de vista. Eu louvo a Deus pela minha mãe, que é muito madura, os meus pais. Eu saí de casa com 20 anos. Sou o único homem da família a zandonar, só tenho primas, irmãs, né? Meu pai ele tem um depósito de material de construção pequeno lá em Londrina, no Paraná. Então, como um pai que construiu um patrimônio, você é pai, né, Rubens? Rubens, o único homem da família, ele sonhou que eu assumisse o patrimônio dele, que não é muito, claro, é pequeno. É natural isso. Mas sonhou. Ele me deu até um caminhão antes de eu vir, eu dirigi um caminhão lá, tive um caminhão, né? Mas quando eu falei, pai, eu quero ser padre, eu tive um namoro, terminei o namoro. Mãe, eu quero ser padre. Meu pai falou, olha, filho, ele não falou com essas palavras, né? Os homens mais antigos não formulam tão bem assim as palavras, mas é como se ele me dissesse, olha filho, segue sua missão, você sente que é isso, abraça, vai com tudo, o pai está aqui rezando por você, a mãe também. Eu penso, gente, com todo respeito, eu sei que tem casos e casos, tá gente, eu não quero brigar com ninguém, mas eu estou sendo bem sincero como pai espiritual, com a autoridade que Deus me dá aqui. Passou de 24, 25 anos, tem que sair de casa. Porque senão fica um molecão criado com a avó, vai ser um péssimo esposo. Criado com a avó é uma expressão que se usava lá no sul, antigamente, né? Para dizer assim, da pessoa meio, né? O homem que não reage, né? Porque vai ser um péssimo esposo, sabe? Porque não é por mal, mas a mãe, sobretudo a mãe, ela tem um instinto fantástico, lindo. Então, eu lembro para minha mãe, não era por mal, mas para minha mãe eu era sempre mais bonito, eu estava sempre certo, eu era sempre mais talentoso. Eu falava, mãe, menos. Mas vocês são mães, se vocês não acharem bonito e não apoiar a cria de vocês, né, o filho de vocês, quem vai fazer, né, Patrícia? Quem, né? Então, não, para minha mãe eu era o melhor atleta, falava, mãe, menos. Eu era o maior, tinha um pessoal mais alto que eu lá no meu time, né? Mas eu entendo. E ela é maravilhosa, mas ela foi madura. Não, filho, você quer ir? Tipo assim, eu vi que a minha mãe sentiu. Saí de casa com 20 anos, gente. E eu saí lá do Paraná, que é uma cultura bem diferente, vim para cá. Foi muito difícil, mas é a melhor coisa, eu virei homem. Porque aqui não tinha mamãe para dizer, ai, filho, de novo. Não, você vai fazer isso, você vai acordar. Nós acordávamos 5 da manhã, tinha aquela adoração que o Padre Jonas fazia às 6, né? E trabalhávamos pesado. E eu já comecei a dirigir o ônibus lá no noviciado, que chamava Vaticano, né? E que eu dirigia caminhão, tinha carteira, tinha tudo. Então, foi muito bom para mim, eu aprendi a ser homem. E eu não abandonei a minha família, pelo contrário, eu me tornei um melhor filho. Verdade. Eu me tornei o melhor filho. Eu não chego lá em casa e fico só exigindo, mãe, me dá isso, me faz aquilo, como se ela fosse a minha empregada. Claro, eu vejo que ela gosta, às vezes, de cuidar de mim, eu moro fora, eu não vou tirar dela a oportunidade de ser mãe, pelo menos 3 vezes no ano, né? Eu não vou tirar dela. Mas se precisar, eu lavo a minha roupa, eu faço comida, eu faço o que precisar. Sabe? Porque minha mãe não é minha empregada. E a minha relação com ela não é mais do menininho, é do filho, o homem adulto, de amizade, não é mais de dependência. É de amizade, tanto que eu busco conselho nela, mas ela também busca conselho em mim, porque nós somos, claro, eu sou sacerdote também, mas é um filho adulto. Então eu penso, esses tempos atrás eu atendi uma pessoa que tinha 36 anos, mas olha, me perdoe, a cabeça de 16. E a mãe, o pai, não por mal, mas super protetor, o menino não saía ele saiu de casa para ir numa missa lá, e a mãe ligando. Olha, se fosse eu, com todo respeito, eu falava, mãe, eu sou um homem. Eu ia falar com todo carinho de filho, mas eu sou bem direto. Mãe, me erra, né? Eu sou um homem, se tiver algum problema eu te ligo, eu te amo. E olha que minha mãe sabe que eu sou muito carinhoso, e a amo e a respeito, mas ela não me infantiliza assim, não é nem eu que falo assim, mas eu falaria. Então o cara está lá infantilizado por essa mãe. Às vezes a mãe está carente, eu entendo você. O marido não dá atenção, o casamento é frustrado, mas o teu filho não tem culpa. Não deposita suas carências no menino, senão você estraga, ele vai ser um péssimo esposo, um péssimo pai. Homem precisa de autonomia, de responsabilidade, senão ele vive como um menino o resto da vida. Então, deu 25 anos, sai da sua casa, meu filho. Mas não é para sair para ficar da cola da mãe. Lava a sua roupa.
E a mulher também tem que ter autonomia. Por quê? Porque a casa é do pai e da mãe. O cara pode ter 35 anos, 40, mas a regra é do pai e da mãe, porque a casa é deles. Então ele vai ter que se sujeitar a uma vida talvez de adolescente. Então sai. Arranje um emprego melhor, ou trabalhe 2 empregos que seja, e pague o seu quartinho lá de aluguel e durma sozinho lá. Se vire, sabe? Então, a ferida do homem moderno é não se responsabilizar, é não guardar sua fé, sua alma. Nós temos que guardar nossa alma, homens, guardar os nossos olhos. Porque, veja bem, ontem, segunda e terça, eu falava das mulheres, e eu falava que a grande tentação da mulher é a desordem do afeto. Você se lembra, Patrícia? Sim. Só que a grande tentação do homem não é a desordem do afeto, é a desordem do instinto. Instinto. Nós somos muito instintivos. Nós temos 40 vezes mais testosterona que a mulher. Então, nós precisamos, o homem, para ser homem, deixar de ser menino, precisa desenvolver a virtude do autodomínio. A encrateia, que os gregos chamavam, que Santo Tomás chamava. A virtude do autodomínio. Isso com oração, com jejum, com retiro, com boas companhias. Você tem que guardar os seus olhos. É muito difícil. Eu peço caridade para as mulheres. Eu peço que as mulheres vivam a virtude da modéstia, obrigado. A virtude da modéstia. Porque o homem, ele é externo. Até a genitalidade do homem é externa. A genitalidade da mulher é interna, né? Então, você precisa se guardar, meu irmão. Guardar seus olhos. Eu sei que é uma luta. E às vezes haverão quedas, né? Até mesmo esses dias eu ouvi um padre falando, Rubens, eu achei tão bonito, falando para os homens, que até os pregadores homens pregam na esperança. Não é que a gente está no 100%, mas a gente acredita no que a gente prega. Então, mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente prega. Mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente reza, a gente crê. Porque é como na confissão. Quem diz assim, no ato penitencial, prometo que não vou mais pecar, está falando isso na esperança. Porque ele sabe que ele vai pecar, que ele pode cair. Então, a gente prega na esperança, a gente tem esperança, a gente quer lutar. E eu, Rubens, todos nós homens, vivemos a mesma luta. E às vezes para as mulheres é difícil entender as nossas lutas. Porque veja bem, como a mulher não é tão instintiva, a mulher busca romance, busca afeto. O homem está sempre buscando o instinto, a carnalidade, o sexo, porque o instinto é diferente. Tanto que o homem não busca romance num relacionamento. Por exemplo, ele casou e a mulher quer romance e às vezes quer dar romance para o homem. O homem não quer romance. Ele quer intimidade, ele quer outras coisas mais que eu não vou falar porque as crianças estão assistindo. Até esse horário não pode falar dessas coisas. A gurizada está assistindo, mas bons entendedores entenderão. Né? Porque o homem, ele é instintivo, então você precisa guardar, se responsabilizar pela sua santidade. Não brincar com a sua alma, meu irmão. Caiu, pode acontecer queda, se confessa. O Rubens se confessa, eu, padre, me confesso, o Papa se confessa. Porque nós estamos lutando, caiu, levanta. Mas é preciso querer guardar a alma, querer guardar as virtudes, querer guardar os olhos, querer guardar a integridade, querer guardar a família, a palavra. O homem bíblico é um homem de palavra. Um homem que não tem palavra na Bíblia é uma maldição, ambulante. Você pegou emprestado, devolve. Você pegou dinheiro, pague. Você comprou, pague. Não sonegue. Não faça gato na iluminação, no poste, na energia. Pague o que você tem que pagar. O homem tem que ter palavra. O homem tem que guardar sua pureza. É difícil, é desafiante. Hoje, gente, eu vi uma pesquisa que hoje os meninos de 8 para 9 anos já estão sendo expostos à pornografia. Por causa do excesso de tela, de celular e a facilidade. Isso faz um estrago na alma do homem, que ele vai lutar a vida inteira. Sabe? Então, lutar para guardar a pureza, lutar para guardar a vocação. Você casado tem que guardar a sua vocação. Não ficar com intimidade com qualquer pessoa, não ficar... Cuidado com as conversas na internet. Tem momentos de carência também, mas a carência do homem é mais instintiva do que afetiva, né? Mas o desejo de viver ali uma intimidade sexual do que o desejo de ter alguém para escutá-lo, para ouvi-lo. Nós não temos, raramente tem isso. Eu nunca numa confissão ouvi falando, ai padre, eu tenho medo de envelhecer sozinho, porque eu quero alguém do meu lado para fazer café para mim. Nunca ouvi um homem falando isso. O homem é assim, ele vai se envolvendo, na hora que ele vê, ele está no casamento. Casei, pá, estou aqui dentro dessa casa. Ele entra no negócio, né? Mas não é aquele sonho de casar com o terno branco. Nunca ouvi um homem falando isso. É verdade. A florzinha. No casamento, para nós homens, eu sou sincero, a maioria dos homens que eu escuto é
É um sacrifício, para não falar que é um pé nas partes íntimas, né? É difícil, assim, a cerimônia, tudo que a mulher espera, as flores, tal. Porque não é nosso. Claro, o homem ama, ele está ali também. Ele curte, mas assim, não precisa de tudo isso. Para que eu tenho que ficar sorrindo para todo mundo nessa procissão de entrada, todo mundo tirando foto, ele assim, ó. Né? Mas a mulher sonha, ela planeja. São instintos diferentes. Ninguém é melhor nem pior, são diferentes. Mas o homem precisa se responsabilizar, ele precisa proteger, ele precisa servir, ele precisa amar, ele precisa se responsabilizar, guardar sua família, guardar seu casamento, escutar a sua esposa. Talvez, meu irmão, a sua esposa está te falando algo há anos e você não escuta. Quando ela fala, você está no celular. Quando ela fala, a sua cabeça está na Índia. Escute a sua mulher. Perceba se você está sendo homem para ela de verdade, se você está dando o afeto que ela precisa, se você está dando a alegria que ela precisa, também na intimidade, a dois, em tudo. Você está sendo um homem de verdade ou você está sendo um egoísta preguiçoso? Guarde a sua mulher, guarde os seus filhos, guarde a sua intelectualidade. O homem precisa ler, isso aqui tem a ver com cultivo, com a vanguarda espiritual, que é o segundo princípio ali de Gênesis 2,15. Cultivar e guardar. Cultivar tem a ver com ler, tem a ver com buscar conhecimento, tem a ver com cultura. O homem precisa ler também, precisa estudar, precisa conhecer a filosofia, conhecer a vida dos santos. Crescer, né? O homem que se estagna, sabe, é contrário àquilo que é o projeto de Deus para o homem. E o que mais a gente vê hoje é a síndrome de Peter Pan, né? A síndrome de Peter Pan, o homem que não quer crescer, né? Tem até um livro americano famoso, antigo, Peter Pan Syndrome, o homem que não quer crescer, né? É um adolescente, esses dias eu vi um rapaz chegando assim com seus 50 anos, de novo, outro, né? Tipo um All-Star, aquela roupa, dá vontade de falar para ele, tudo bem, tio? Já dá vontade de falar assim, achando que é um molecão. Acorda pra vida, rapaz, nem cabelo você tem mais, né? Sabe, aquele homem, isso é ridículo. Assume uma mulher, seja homem, rapaz. Seja homem, vai trabalhar. Vai parar de viver nas costas do seu pai, da sua mãe. O que você construiu para você até hoje? Eu sou rico, mas o que você construiu seu? Gozando do que o pai e a mãe têm, ainda tratando os dois mal? Vai trabalhar, vai construir o seu patrimônio. Isso também tem a ver com a masculinidade. O terceiro princípio bíblico de masculinidade é o trabalho. Não vou conseguir falar, mas já fica aqui, anunciado. Está no livro Curar e Restaurar o Masculino. O trabalho para o homem é uma espiritualidade, é uma maneira de se relacionar com Deus. Um homem preguiçoso, me perdoe, é uma desgraça. Porque Deus criou o homem para transformar o mundo através do trabalho. Então, o que faz o menino deixar de ser homem é o responsabilizar-se. É o crescer na virtude. E o responsabilizar-se pode ser resumido em uma palavra. Eu não te contei isso ainda, né, Patrícia? A Patrícia, eu não quero traumatizar a Patrícia. Todo dia eu olho para ela e pergunto alguma coisa, né? Mas qual é a palavra que sintetiza esse Gênesis 3:9? O homem que se responsabiliza, Patrícia. Fica quieto, Rubens. Você não pode falar. Só a Tânia e a Patrícia. Você sabe? Me fala baixinho aqui, Tânia. Tem 3 letras. P-A-I. Pai. Nossa. Todo homem é chamado a ser pai. Todo homem é chamado a ser pai. A paternidade é a plenitude da masculinidade. É verdade. Nem sempre biológica. Mas a paternidade, o gerar vida. É diferente o jeito da mulher gerar vida. A mulher gera pela ternura, pelo cuidado. O homem gera vida pelo exemplo, pela vanguarda espiritual, pelo guardar, pelo proteger, pelo conduzir. Mas o homem precisa ser pai. O padre é um pai. Um pai de uma multidão. Né? Todos os dias, só nas redes sociais, eu converso com milhares de pessoas. E fora os atendimentos. E fora aqui na Canção Nova. Tem seminaristas que a gente acaba acompanhando, vocacionados. Eu estou acompanhando um vocacionado, muito querido, inclusive, que veio para a Canção Nova através de uma palavra de ciência, num dia, numa oração, num acampamento. Então, eu preciso ser pai. Eu preciso me responsabilizar por outras pessoas. Me perdoe, o padre que vive a vida inteira como padre e não gera uma vocação sacerdotal, me perdoe, tem algum problema. O pai que só deixa ferida no coração da mulher, da filha, do filho, me perdoe, tem algum problema. E eu não quero aqui que você se culpe, mas veja bem, você precisa se responsabilizar, você precisa ser pai. Você precisa ser pai no grupo de oração, você precisa ser pai como ministro da Eucaristia, você precisa ser pai como padre, você precisa ser pai como pai biológico, você precisa ser pai no seu trabalho no terço dos homens.
E justamente a paternidade tem sido atacada pelo demônio. Por quê? Porque a paternidade do homem é uma imagem humana visível da paternidade de Deus. E é isso que o demônio mais odeia no homem. É isso que ele mais quer destruir. E isso tudo começou em 3 eventos muito específicos: Revolução Industrial, Revolução Sexual e Movimento Feminista. A destruição da paternidade, da masculinidade. É claro, gente, não vamos colocar panos quentes. Existiu sim muitos excessos existiram excessos contra a mulher ao longo da história, erros, masculinidade tóxica, existiu, tá? Mas não dá para você jogar fora, junto com a água suja, o bebê que nela tomou banho, né? Eu digo para as mulheres: combatam o machismo, não combatam o masculino, combata o machismo. O machismo é um desvio, o masculino é a identidade do homem. Por que com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, XIX, mais XIX, o que começou a acontecer? Os homens que ficavam o dia inteiro trabalhando com os filhos na roça, ali na campanha, os que eram ferreiros, começaram a sair para ir para as empresas. Começou na Inglaterra e se espalhou pelo mundo. E no início não tinha regulação, né, de leis trabalhistas. Os homens chegavam a ficar 14 horas trabalhando, 16 horas. Sumiram de casa. E os meninos começaram ou a crescer sozinhos ou só com as mães. E perderam a referência do pai. E o homem, diferentemente da mulher, o homem precisa de um modelo de homem para desenvolver sua masculinidade. Referência. Uma referência. Por isso que é muito comum um menino de 7, 8 anos ali ter um referencial, um ídolo, digamos, né? Usando a palavra errada, né? Mas só para você entender. É um jogador de futebol, é um cantor, é o Homem de Ferro. Meu sobrinho está na época do Batman e do Homem de Ferro, né? Tem a espada de um, espada de outro, tal. Porque o menino precisa de uma referência masculina para desenvolver sua masculinidade. E uma referência que seja boa. E os meninos perderam as referências a partir da Revolução Industrial. E as mulheres são maravilhosas, só que a mulher dá o que uma mulher pode dar, ela não dá o que um homem pode dar, né? Porque ela não é homem. Então isso já criou um desequilíbrio. E foi indo, gerou assim prejuízos muito concretos. E na década de 60, com a Revolução Sexual, lá em São Francisco, em especial, onde vocês estavam, depois com o Festival de Woodstock, tantas coisas, começou a se desconstruir totalmente o papel sexual do homem de protetor. O homem se tornou só um pegador, né? Porque começou aí também a indústria do anticoncepcional. Isso. Então ele pegava 1, pegava 2, pegava 3, e a mulher também começou a querer imitar o pior do homem, sair com todo mundo. E aí foi se desconstruindo o papel da paternidade responsável que assume, que trabalha. E o culminar disso foi o movimento feminista. Primeira onda até que foi razoável, agora a segunda onda, terceira onda com Butler, tantas outras teóricas ali do movimento feminista começaram a desconstruir totalmente a figura do homem e da mulher. E eu coloquei nesse meu livro a citação de um livro, nesse meu livro aqui, né? A citação de um livro da Christina Rolfe Summers, americana, que escreveu um livro que se chama War Against the Boys, A Guerra contra os Homens. E ela provou cientificamente nesse livro que desde 1960 começou uma guerra contra os meninos nos Estados Unidos, e que se espalha para o mundo, né? Que a cultura começou a punir os meninos por se agirem como homens, sentirem como homens. Por exemplo, uma mulher com a roupa muito sem roupa. Se o menino sentisse, ele era culpado. Você não pode sentir, né? Aí cria esses homens sem pegada, né, minha filha? Esses homens, a mulher casa com o irmão, né? Desculpa. Não pode sentir, não pode ter atração, não pode expressar agressividade. Ele não tem que ser agressivo, mas é normal do menino expressar agressividade e depois ser educado, porque se ele não expressa, vai ficar entulhado nele. Então ele tem que expressar agressividade ali. Um pai, um adulto, um tutor vai moldando a agressividade masculina, que é positiva, né? É a agressividade masculina que faz os homens serem capazes de trabalhar nas minas, sabe? 98% de quem trabalha nas minas na mineração são homens. Quem trabalha nas docas no fundo do mar são homens. Os trabalhos mais duros do mundo são feitos por homens. Tanto que as feministas falam, nós queremos direitos iguais. Aí alguns homens falam, tudo bem, então vocês vão também, 50% vão trabalhar nas minas debaixo da terra, 50% vai lá para o mar. Aí na guerra vocês vão combater. Não, então vocês não querem direitos iguais, né? Claro, tem que ter direitos iguais, pagamento, o salário semelhante, mas também, né, gente, reconhecer que a característica masculina ela é importante para o mundo, né? Então, essa autora norte-americana foi provando que há um combate contra a paternidade e contra o homem. E sabe o que ela fez que eu achei interessante? Eu coloquei no meu livro. Ela pegou vocês lembram da Barbie, a boneca Barbie, sim, né? Sim. Quem que é o namorado da Barbie, Patrícia? Ken. Então, ela pegou a foto do Ken da década de 60 e comparou com a foto do Ken de 2020, quando eu escrevi esse livro, 2021.
Sabe o que ela concluiu? O Ken de 2020 é mais feminino que a Barbie. Nossa. Mais feminino que a Barbie. O de 60 era bem másculo. O de 2020 é mais feminino que a Barbie. Ou seja, as nossas crianças estão vendo esse modelo de homem. As meninas estão vendo, aquilo ali é um homem. Mas, sabe, sensível masculino, ou feminino, perdão. Então, ou seja, há uma desconstrução arquitetada, sabe? É isso. E aí as mulheres machucadas, tudo bem, eu entendo, mas não se torne o que te feriu, né? Não se torne veneno, se torne cura. E a terceira e quarta onda do feminino foi um ataque ao masculino totalmente, uma desconstrução. Aí os homens hoje estão se perguntando, o que é ser homem? Se eu reajo segundo o que eu sinto, eu estou errado. Se eu não tenho iniciativa, eu estou errado. Aí alguns, para se defender, querem se tornar um macho alfa, e, sabe, que quer dominar tudo, brigão. Aí o outro fica parecendo uma barata tonta. Outros confundem a sua sexualidade e começam a buscar relacionamentos contra a natureza. Mas o modelo de homem é Jesus Cristo, o homem curado. O homem pleno, perdão. A masculinidade redimida. O modelo de homem é São José. E outra coisa que a autora disse... Não, isso a autora não disse, perdão. Isso eu escrevi no livro porque eu fui fazer uma pesquisa. Existe um genocídio contra os homens no Brasil. Por exemplo, só no ano que eu escrevi o livro, a chance de um homem entre 20 e 24 anos morrer assassinado no Brasil era 11 vezes maior que uma mulher. 90% de quem foi assassinado naquele ano era um homem. 90% quase da população carcerária era homem. De cada 5 suicídios, 4 eram homens. Isso naquele ano, hein? Infelizmente essas coisas vão progredindo, piorando, né? Acidente de carro, 85% homem. Quem tem dificuldade na escola, 87% homem. Então existe um genocídio dos homens. O demônio quer destruir o homem, porque ele quer destruir a paternidade. Destruindo a paternidade, ele destrói a família. Destruindo a família, ele prejudica o projeto de Deus. Então nós precisamos de homens com H maiúsculo. Não que sejam brutos, mas que homem de verdade é o que coloca o joelho no chão. Homem de verdade é o que trabalha. Homem de verdade é o que protege. Homem de verdade é o que sabe pedir ajuda também. Para um padre, para um diretor espiritual, que sabe reconhecer a fraqueza com humildade. Isso não é menos masculinidade. Pelo contrário, isso é virtude. É o que desenvolve a virtude da oração. Eu sempre digo, um homem tem que fazer 4 coisas para ser homem. Ele tem que rezar e rezar muito, se colocar de joelho diante do Santíssimo, ser um homem de oração. Segunda coisa, ele tem que viver o autodomínio, desenvolver a virtude do autodomínio. Terceira coisa, ele tem que ler. E ler coisas importantes, ler literatura, ler Bíblia. E quarta coisa, ele tem que fazer exercício. Tem que ir para a academia, tem que correr, porque isso vai formar a sua masculinidade, na disciplina, em tantas outras realidades, né? Enfim, teria muito mais para falar, mas eu acho que deu para dar o recado. Bom, Maravilhoso. muito bom. Diante disso, como o Senhor disse que Jesus Cristo ele é a referência, nós temos um Pai. Vamos clamar esse Pai, esse Abba Pai, pedindo que o Senhor agora possa curar os corações desses homens que estão nos acompanhando, que estão machucados, que estão feridos. É o Pai do céu, essa referência para cada um de nós. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar. Estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível. Se eu clamar, Abba, se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar. Estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível. Se eu clamar, Abba. E nós queremos te pedir, Senhor,
alcança tantas pessoas que nos assistem agora. Pessoas que estão machucadas, feridas, e que nem têm conhecimento da causa dessa ferida. Elas foram entrando no bolo da vida, elas foram vivendo e que precisam agora do teu toque. Pessoas que estão confundidas da sua identidade, rapazes perdidos, que estão precisando agora ser alcançados, Senhor. Tira, Senhor, toda a culpa, mas dá a graça de sair de si, de dar esse passo. Para darmos 1000 passos, nós precisamos dar o primeiro. O primeiro é fundamental. Se determinar, buscar coisas novas, buscar a palavra de Deus, buscar ajuda em pessoas que você possa confiar, buscar pessoas que você possa partilhar das coisas que você não sabe, que você não tem conhecimento, você que não teve referência de um pai, do masculino, e que hoje se sente assim descaracterizado, perdido, você que foi ouvindo a palavra de Deus e dizendo, meu Deus, o que eu faço? Busque ajuda. Vá na sua igreja mais próxima, procura um sacerdote, procura alguém maduro dentro da comunidade que possa te orientar. Apresenta essas feridas que você tem conhecimento, as que você também não tem conhecimento. O Senhor, Ele pode tocar. O Senhor toca nessas pessoas, nesses homens agora que nos assistem, que nos acompanham, homens chorando agora, homens que se sentem isolados, homens no pecado, o pecado da internet, escravo do pecado. Por que eu não faço o bem que eu quero? Eu faço o mal que eu não quero. Senhor, toca nessas pessoas agora. Você que precisa buscar a confissão, tantos pecados, o Senhor não está te acusando, mas o Senhor está te mostrando uma porta para libertação. Você que tem caído no mesmo pecado, mas você não se confessa. A confissão é um verdadeiro sacramento de cura, e cura interior profunda. Não tenha medo de dizer o seu pecado, de verbalizar aquilo que tem matado você. É os teus olhos? É a pornografia? Eu não sei, mas busque a confissão. E que no nome do Senhor caia por terra toda ideia fixa, contrária a como Deus nos fez, toda ideia que o inimigo semeou em relação à forma como Deus te fez, e que você possa assumir agora, homem, Deus te fez assim, com toda a riqueza, a beleza, a grandeza de como Deus te fez, e que Ele te dê a graça de você assumir a sua masculinidade, você que é pai, a sua paternidade, você que é esposo, a sua esposa, a sua família, a fidelidade, esse guardar, que Deus te dê essa graça. Eu peço ao Senhor, que é o momento em que Deus vai curando a todos nós, até mesmo eu, o que o padre foi falando agora, sobre a questão das mães que são superprotetoras e que precisam compreender, né, o ser homem dos seus filhos e ajudá-los. Eu senti que Deus tocou muitas mulheres, muitas mães. Você que é mulher entendeu o papel, talvez até do seu esposo, você que sempre toma a iniciativa, não deixa ele assumir o papel dele. Eu sinto o Senhor tocando em muitos de nós, ordenando todas as coisas e permitindo que a gente viva a beleza do ser homem e a beleza do ser mulher. Muito obrigado, meu Senhor, toca nos homens que já são pai, mas não assumiram essa paternidade, Senhor. Tem confiado tudo nas mãos das mulheres. Tem até dito muitas vezes, procura sua mãe. E são coisas que você deveria orientar. São coisas que você deveria conduzir. E você diz, procura sua mãe. Não, a partir de hoje, diante de tudo que foi falado,
você agora vai assumir, mesmo errando. Porque o homem, ele tem a voz de comando, o homem dá segurança. Amém. Você precisa, isso para os seus filhos masculino, mas isso também para suas filhas femininas. Elas precisam da sua voz de comando. Deus te deu um timbre de voz, Deus te deu uma força para que você possa ajudar na educação, na formação dessas crianças. Você que não tem assumido o seu papel de pai dentro da sua casa, mas também de esposo, de colocar as coisas em ordem na casa, de dar as ordens. Olha, filho, na mesa não tem celular, na mesa nós vamos olhar nos olhos, na mesa nós vamos conversar. Essas ordens precisam vir de você, homem. Você precisa colocar ordem na sua casa. Casa em desordem, o demônio entra e faz a festa. Você precisa chamar sua família para rezar. Você precisa ser o primeiro a buscar a oração, como foi dito. Você precisa ser um homem de Deus. Desculpa a expressão, você não pode ser um fantoche dentro da sua casa. Você precisa assumir o papel de homem, como São José. Olha para São José, homem firme, homem forte, homem que protegeu, homem que guardou a sua casa. Ele é referência. Se você não teve referência de pai ou de referência masculina, você olha para São José, ele é muito humano, ele se aproxima muito de nós e é ele que vai dar essa referência para você. Leia, invista na literatura, há livros muito bons que vai te formar, que vai te orientar, que vai iluminar a nossa ignorância. Chega de viver na ignorância. Nós precisamos sair da ignorância para ir para a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que existe uma pedagogia para nós orientarmos os nossos filhos, para nós orientarmos a nossa casa. Você é o chefe desta casa, mas não é um mandão. Você é o chefe porque Deus te constituiu assim, homem forte, aquele homem que saía para caçar e trazer as carnes, trazer o alimento para dentro da casa. Nós precisamos assumir esse papel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos iluminando. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Obrigado que a partir de tudo que o Senhor está fazendo, homens estão tomando postura de homem. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E o Senhor curando também as feridas dos homens, muitos que tiveram ausência de pais. Essa geração sofre a ausência de paz. Amém. Na sua vida. O Senhor está curando. E muitas mulheres também arrependidas nesse momento, porque você trazia aquele jargão: homem nenhum presta, Amém. Homem é tudo igual, Amém. Eu não vou casar porque nenhum homem me merece. E você foi ouvindo essa pregação que é profética, porque o padre, ele pregou como um profeta que também denuncia, né? Ele trouxe aqui à tona, e você entendeu um contexto histórico também. E hoje, ao invés de julgar os homens, você é chamada a ser uma intercessora para que essas feridas sejam curadas. A ferida dos homens, mas a ferida também das mulheres. Obrigada, Senhor, por essa pregação profética de hoje, que precisa chegar a muitos corações, a muitos homens, mas também a muitas mulheres. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Nós te glorificamos pela masculinidade, pela feminilidade. O Padre Jonas foi sábio nisso, porque dentro dos nossos princípios existe a sadia convivência entre os homens e as mulheres. É verdade. Obrigado, porque o Carisma Canção Nova transborda, levando também salvação neste sentido para os homens e para as mulheres. A Canção Nova tem muito a ensinar hoje, também com essa sadia convivência, né? Eu sinto que é isso mesmo. Eu sinto que Deus está levantando muitos homens agora. Amém. Homens caídos mesmo. Você tinha se entregue a vícios sexuais. Amém. Filho, levanta. Busca a confissão, como já foi dito. Faz a adoração ao Santíssimo, reza o rosário. Deus vai te dar a graça de vencer isso, mesmo que pareça muito maior que você. E mas Deus vai te dar a graça. E também, homens que tiveram feridas de abusos na infância, sexuais, estão sendo tocados e curados, que estavam vivendo experiências até nesse sentido.
O Senhor te quer vivendo segundo aquilo que Ele te criou, não vivendo realidades contra a sua natureza. O Espírito Santo está vindo sobre você, não te julgando, mas te tocando. E encerrando esse momento, porque o tempo já se vai, eu quero convidar você a escrever, digitar aí no nosso Instagram, no nossa live, a frase de hoje que é: eu tenho um pai, com P maiúsculo. Eu tenho um pai. Digite aí. E tendo um pai, nós homens entendemos que nós também somos chamados a reproduzir essa paternidade de Deus, sendo pais nas nossas realidades mais concretas. Por toda essa cura profunda que Deus está realizando e vai continuar realizando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus que segue agindo em nosso meio. Obrigada a você, sócio, que faz com que a Canção Nova chegue a tantos lugares. Eu me recordo de uma das reuniões que eu tive a oportunidade de participar com o Padre Jonas, quando ele falava a respeito do programa Sorrindo para a Vida. Ele dizia assim, é um programa de campanha, um programa promocional, porque ele é um programa que leva a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz com que as pessoas façam com que nós sigamos com a nossa missão. Amém. Então, muitíssimo obrigada a você que entende isso, que nós possamos cada vez mais entender isso. Quero agradecer nominalmente, não consigo falar o nome de todo mundo, mas é justo que a gente agradeça aqueles que compreenderam o fundamento da nossa missão também. A Fátima, muitíssimo obrigada. Ela colocou, eu acho que você deve ser parente do Sebastião, depois você me fale, hein? Eu até fui conferir aqui, porque ambos mandaram mais ou menos o mesmo horário e o mesmo assunto. Deus proverá, Rio de Janeiro. E enviaram o mesmo valor de ajuda através do Pix. Então, a Fátima Holanda e o Sebastião Alves, mas eram comprovantes diferentes, cada um no nome deles. Muitíssimo obrigada e que Deus proveja no Rio de Janeiro mesmo. Um abraço para todos vocês. Já estão ajudando aqui no projeto Dai-me Almas. A Josiane Muniz deixou o Pix dela aqui. A Milena já está ajudando, diz: Val, segue meu algo a mais para o projeto Dai-me Almas. Emília Guimarães também aqui com a gente. Emília, Deus lhe pague. É assim, família Canção Nova, que a gente vai alcançando 100% e esta evangelização vai alcançando mais pessoas. Trago então o testemunho da graça de Deus. Ela diz assim: bom dia, Val e bancada linda, bancada maravilhosa. Eu assisto ao Sorrindo para a Vida todos os dias. E no dia 24 de agosto, recentemente, eu acompanhei o programa. E no momento de oração, onde estava se falando a respeito das feridas, Deus tocou profundamente dentro de mim. Depois, inclusive, quando a Rosinalva, que estava aí cantando aquela música, a música da Rosinalva, em breve será lançada, ela diz: eu senti que naquele momento o Espírito Santo estava alcançando o meu coração. Eu me emocionei, chorei muito e ali foi a cura de Deus para tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim, dentro de todos os traumas que eu carregava. Estou aqui para testemunhar. Eu fui curada e fui liberta. Graças a Deus eu sou sócia e agradeço a Jesus pela minha cura e libertação, a cura da minha história através da Canção Nova. Como tantos sócios, hoje eu quero dizer, eu quero proclamar o que, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Maravilha, querida. Deus abençoe você. Isso é o projeto Dai-me Almas, meus irmãos. Amém. A salvação acontecendo. Projeto Dai-me Almas. E aqui já chegando o testemunho, né? O padre até me encaminhou, né? De uma esposa dizendo, né? Dias de aprendizado e amadurecimento. Estava já desistindo de rezar pela conversão do meu esposo. Mas depois desses dias, Deus tocou no meu coração para continuar. Obrigada pelas palavras, né? Então é isso que é o projeto Dai-me Almas. É salvação, é restauração de pessoas, de homens, de mulheres e, consequentemente, de famílias. E você quer saber qual a porcentagem de hoje? Nós chegamos aos 69%, graças a Deus, subimos 4% de ontem para hoje. Faltam 31% família. E temos 4 dias. O percentual diário está de 7,8%. Mas eu tenho uma notícia aqui que vai incentivar cada um de nós. Você sabia, família? A gente já está fazendo aquele rateio, né? Tem gente que já me perguntou ontem: Patrícia, se todo mundo, né, se juntar, já tem o valor Legal. Que é para cada um dar? Então, quem já doou?
que já é sócio. E quem não doou ainda, se todo mundo, todos os sócios doarem R$20, nós chegamos ao 100%. Gente, essa pregação de hoje, vamos movimentar? Vamos mandar essa notícia para todo mundo? Amém. Todos ajudando com R$20. E nós vamos chegar ao 100% nesse mês vocacional. Essa semana de cura interior, gente, não precisa nem comentar, não é verdade? Essa pregação de hoje precisa chegar a muita gente. E só pela pregação de hoje, pela restauração que Deus fez da masculinidade de muitos homens, já vale a pena nós ajudarmos a Canção Nova. É ou não é verdade? Contamos com você. pix.doação@cançãonova.com. O padre vai dar a bênção para selar tudo isso e nós vamos trabalhar juntos, cada um sendo fiel para chegar ao 100%. É isso mesmo, retoma essa pregação depois. Lembrando que as nossas pregações sempre são subidas depois, né? Vocês encontram no Canção Nova Play, youtube.com/Canção Nova Play. Então divulga isso também, né? Que lá é o lugar de você encontrar as pregações. E é bom ouvir novamente, né? Para deixar essa palavra, a formação entrar no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós por intercessão daquele que é chamado pela tradição da igreja de terror dos demônios, São José. E permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Qual é a frase mesmo, padre? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. P maiúsculo. P maiúsculo. Vá até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, família Canção Nova. Não se esqueça, com R$20 de cada um de nós, sócios desta obra, a gente alcança 100%. Deus abençoe você, esse Deus que é rico em generosidade. Padre, obrigada pela pregação de hoje. Presente está com vocês, filho. Boa missão. Obrigado. Semana que vem eu volto, se Deus Tá quiser. bom. É bom? Se Deus Até mais. quiser. Patrícia, minha querida, presente. Obrigada. Sábado de manhã, se Deus quiser. Bom dia, família, cantando. Eu te levantarei.